Muito boa tarde a todos, eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Pessoal, essa é uma live com uma das nossas amigas mais antigas, a doutora Simone Fusaro, que é uma profissional que dispensa apresentações. Então, sem mais delongas, boa live para vocês. Olá! Oi, doutora, boa noite. Tudo bem Boa com a senhora? noite, tudo bem? Graças a Deus, e você? Estou bem, graças a Deus. Quanto tempo? Pois é, É que bom, verdade, né? Que bom que a gente está aqui. que bom. Estava começando já a falar alguma coisa, introduzir alguma coisa, assim. Uhum. Na verdade, mais assim da experiência enquanto professor do que propriamente do assunto mesmo, assim, das coisas que a gente tem vivido, né, dentro da sala de aula, né, no contato com esse espécime maravilhoso que são os adolescentes. Mas, doutora, agora que a senhora chegou, a senhora se incomoda se a gente fizer uma breve oraçãozinha inicial, a gente sempre faz aqui no Claro que início não, claro que não, fica à vontade. bem rapidinho, gente. Quem já está aqui com a gente já sabe que é sempre assim. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Domingos Sávio, rogai por nós, e São José Sanches, rogai por nós. Do adolescente aí pra gente, né? Amém. Doutora, muito obrigado por estar aqui. Eu ia pedir um favor, doutora. Eu sei que, na verdade, a senhora requer muito menos apresentações do que, inclusive, nós mesmos. Mas como provavelmente quem vai chegar aqui é mais pelo nosso perfil, a senhora gostaria de se apresentar para o pessoal que está chegando agora, talvez não conheça o trabalho da senhora ainda. Aí, se a senhora quiser, Claro. por favor. Meu nome é Simone, né? Sou Simone Fusaro. Eu sou fonoaudióloga e sou educadora e orientadora familiar. E trabalho com famílias e com crianças há mais de 35 anos. Sou casada há 32 anos e tenho 3 filhos e 2 netos. 2 netinhos já. Então, é esse o meu currículo. Educando como educadora e educando como mãe. É verdade. Gente, uma coisa que eu quero até comentar para o pessoal que vem aqui do nosso perfil, a gente trabalha muito aqui com estrutura da pessoa humana, antropologia filosófica realista, doutora. Né? E uma coisa que eu queria comentar com o pessoal é que a doutora é amiga nossa já há muito tempo, né? E na verdade, porque assim, a visão que a gente tem sobre o ser humano é muito parecida. Isso. É muito próxima, que na verdade não é nenhuma invenção, não é nenhuma invenção da lâmpada, gente. É o ser humano realista, né? Realista, integral, né? Com todos os seus aspectos e com todas as suas dimensões, né? Que na verdade a gente já conhece dentro da filosofia realista há muito tempo. Né? Mas que às vezes se perde um pouquinho por causa de algumas visões um pouco mais reducionistas que o pessoal tem. Né? Mas como a doutora tem de fato um olhar muito afinado para isso, a gente gosta muito de partilhar com ela. A gente já tem algum tempo que a gente não partilha, né? Agora faz um tempinho. Mas a amizade é antiga aqui, gente, porque o pensamento é parecido. Doutora, introduzindo, já puxando mais para o nosso assunto, né, eu já estava comentando com o pessoal que a maioria dos pais vai ficar bravo comigo hoje. Por quê? Porque geralmente quando vê esse assunto, né, adolescente, o pessoal já imagina e até deseja, de certa forma, que a gente, né, caia matando em cima dos bichinhos. Né? Que a gente vai, não, que são danados e que são terríveis e que você tem que ser firme. Não estou dizendo que a gente não tem que ser firme, tá, pessoal? De fato, é importante em determinados aspectos sermos, de fato, bastante firmes. Mas o que eu tinha começado a comentar antes da senhora chegar era que, na verdade, assim, curiosamente, eu particularmente, né, como educador, considero a adolescência uma fase bastante maravilhosa, bastante interessante. Né? E é justamente pelo motivo pelo qual a gente não gosta dela. Né? Eu estava comentando que a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala de adolescente, né, é a palavra crise. Né? Crise, né? Crise, conflito, pânico geral e tal. Né? E isso, obviamente, na vida prática é muito doloroso, né? Muito desagradável. Né?
Mas uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né, é que, na verdade, a crise, né, até a origem da palavra crise, né, ela é justamente a passagem de uma coisa menos perfeita para uma coisa mais perfeita. Né? Para aqueles que não sabem, a palavra crise vem de crisol, né? É um fogo muito intenso onde você passa os metais para purificar eles. Né? Então, assim, deve doer bastante. Eu não sou um metal, não sei como é que... Mas eu imagino que doa. É desagradável. Mas é justamente porque está se passando por uma coisa mais perfeita, né? Uma coisa melhor. Né? Uhum. Então tem aquele momento de conflito, aquele momento de, às vezes, não sabe o que está acontecendo, um momento de pânico, mas é uma coisa boa, é uma coisa Sim, interessante. Né? Na verdade, assim, é ruim quando não acontece. sim. É estranho, né? É estranho. Aí a Né? gente estranha. Sobre esses conflitos que acontecem aí dentro dessa fase. Se a senhora quiser comentar um pouquinho sobre isso, doutor, sobre justamente Uhum. esses conflitos que são bons, mas desagradáveis, É. que acontecem São nessa bons, mas fase. são difíceis, né? É, Eu diria assim, né, Gabriel, que é, a grande coisa é que às vezes a gente perde de vista que existe um desenvolvimento, né? Então, às vezes, como pais, quando a gente percebe aquela instabilidade que aparece na adolescência, a gente tem essa ideia de que aquele adolescente está regredindo, né? Olha, meu Deus, voltou a ser desobediente, né? Como era quando era pequenininho, voltou a, sei lá, ser mais agressivo ou a enfrentar. E na verdade, esse é um momento do desenvolvimento onde eles estão passando exatamente por esse desafio de sair da infância e se tornar adulto, né? Então, a adolescência é exatamente esse pedaço da vida onde a criança, né, aquela criança vai sair do âmbito ali da família, de proteção, de orientação mais direta e etc e tal, e vai começar a ensaiar a sua identidade. Como assim, quem sou eu, né? Quem sou eu, como que eu vou levar minha vida, como que eu vou conduzir. Então, esse momento de crise, como você falou, né? É uma crise interna, né? É uma crise daquela pessoinha que está se transformando de criança em adulto. E para ele se transformar de criança em adulto, ele sente uma necessidade de romper com aquela, com aquela influência mais direta dos pais, né? Então, é muito comum que o adolescente comece a resistir, né? Resistir a algumas ordens, querer fazer as coisas do jeito dele, né? Querer enfrentar um pouco a autoridade. Então, isso faz parte do desenvolvimento. E nós não podemos tomar para nós. Então, às vezes o pai, quando olha aquilo, fala assim: nossa, né? É comigo. Está me desrespeitando, está me, né? Na verdade, não. É um movimento que está acontecendo ali, que também, aí eu vou concordar com você. Não significa que a gente abandone essa pessoa no movimento dela e deixe fazer o que der na telha, né? Não é isso. Mas a gente precisa entender que nesse momento a orientação ela precisa ser diferente, né? eu acho muito interessante, doutora. Só um comentáriozinho, que a gente trabalha muito com as famílias também, e eu tenho a impressão, né, de que grande parte do sofrimento dos pais, né, não é só pela obediência ou desobediência, alguma coisa do gênero, é por essa percepção de que começou um movimento de afastamento, De mas afastamento, que é um isso. movimento natural. Assim, eu sei que é uma coisa muito dolorosa de falar para os pais, mas assim, o normal, gente, é que algum dia eles vão embora. Então, o normal é que em um determinado momento eles sejam autônomos, sigam a própria vida, busquem a própria vocação, a própria realização. Então, e esse
começa a aparecer na adolescência. Os Sim, primeiros passinhos, e obviamente, para a mamãe que ficava ali cuidando, pegando e tal, levando na mãozinha, é um momento doloroso. é. É um momento terrível. É um momento doloroso, mas é um momento para o qual nós precisamos nos preparar e nós precisamos preparar o filho. Porque também a gente precisa entender o seguinte: quando você não dá essa perspectiva para o filho, dele alçar voo, né? Dele caminhar pelas próprias pernas, né? Você está tolhendo o seu filho da oportunidade de ser, né? De ser aquela pessoa que só ele vai poder ser, né? De deixar aquelas marcas que só ele vai poder deixar no mundo. Então, de repente, você está pequenando o seu filho, você está ali, né? Amputando um pouquinho a capacidade, a potência dele, porque você quer, por um movimento egoísta, né? Gabriel, um movimento egoísta, porque, lógico, né? Tá pertinho de mim, tá aqui juntinho comigo. E outra coisa, não significa que voar, né? Que a pessoa crescer e caminhar com as próprias pernas, necessariamente ele vai estar distante dos pais, né? Mas sim, ele vai ter outra postura. Ele vai ser uma pessoa diferente, que se posiciona, que tem o seu próprio modo de ver a vida. Isso tudo é muito bom, isso é encantador, isso é necessário, né? Então, é isso, a gente precisa, assim, saber que dói, né? A gente pensar que os filhos vão, que a gente fica com essa... Agora me fugiu a palavra. Mas assim, esse saudosismo até, a gente fala, ai, né, olha, tinha tanta gente aqui em casa, era uma confusão, era um barulho, barará, barará. E de repente a casa vai esvaziando porque os filhos vão crescendo e tal. Mas é mais doloroso ainda você perceber os seus filhos sem condições de caminharem sozinhos, É né? um comentário bobo, que tem nada a ver com o assunto da doutora Maria. Uma vez eu peguei minha mulher chorando. Eu tenho um filho de 1 ano e Ah, meio. Eu tenho um filho de 1 ano e meio a minha outra menina, se Deus quiser, nasce agora em setembro. Agora no início de setembro. Então, assim, 2 pequenininhos, todo né? mundo. Uma nem saiu da barriga ainda. E aí eu peguei ela chorando. Ai, o que houve? Ela, não, que eu tava pensando e se algum dia o Zé Miguel quiser ir para o seminário menor. Meu Deus! Ela tem um pouquinho de melancolia ali no meio, Acho que sim. mas já tá pensando Pensando no lá na dia frente. e já tá chorando previamente. Eu só tô Exatamente. imaginando. Mas é só uma curiosidade. Não, mas é isso, a gente precisa preparar os filhos para isso, né? E esse é o caminho. Então, assim, a adolescência é um momento muito rico dessa preparação, né? Porque é um momento onde eles têm já uma capacidade maior de análise, de raciocínio, de perceber as consequências, né? Inclusive, de arcar com consequências. E o que eu vejo muito hoje, Gabriel, é assim, infelizmente, nós, assim, a nossa sociedade está muito perdida nessa ideia do que é formar bem o filho, né? Do que é proteger um filho, do que é respeitar um filho. Esses conceitos, eles estão muito banalizados, as pessoas não estão entendendo bem o que significa isso. E às vezes acham que proteger o filho é não deixar o filho passar as dores de barriga que são necessárias para ele crescer, né? E aí sim a gente pode criar um grande problema para a adolescência dos nossos filhos. Porque eles chegam na adolescência enganados. Eles chegam na adolescência acreditando piamente que tudo vai ser como eles querem e que os caminhos vão ser facilitados para eles, né? E que eles não vão encontrar
dificuldades, não vão encontrar frustrações, que eles não vão encontrar todas essas adversidades que fazem parte da vida, né? E daí sim a gente vê adolescentes deprimindo, adolescentes super ansiosos, que não sabem lidar, né, com essa dificuldade que faz parte da vida adulta, que eles estão começando a empreender, né? Porque eles vieram de um vínculo primário muito protetor, né? De um vínculo primário que evitou o sofrimento nas pequeninas coisas, no dia a dia, naquilo que eles teriam capacidade de enfrentar, né? Então, acho que isso é uma coisa para a gente alertar também os pais, né? A adolescência do seu filho, ela vai ser mais ou menos assim um retrato do que foi o começo da vida, né? De como foi a formação que você foi dando para o seu filho desde muito pequeno, né? Então é todo um processo educativo e a adolescência, quando a criança é bem conduzida, a adolescência também tem as suas crises, tem as suas, né, todos os seus acontecimentos, mas assim, acontece de um modo um pouco mais harmônico, né? A gente consegue acompanhar esse processo de um modo um pouco mais harmônico. A senhora tocou num ponto muito interessante, doutora, que eu queria, de fato, trazer aqui para o pessoal. Né? O que eu mais vejo quando eu trato da adolescente, eu dou aula para muito adolescente. E daí trato com adolescente já há algum tempo, eu tenho essa tendência aos adolescentes, na verdade. Eu não sei por quê, não sei por que razão, mas eu sempre caio com eles. Né? Mas eu acho muito interessante porque muitas das crises que eu percebo, né, nos pais, nos adolescentes que a gente tem atualmente, não são tanto as crises da própria adolescência, mas são adolescentes que não passaram por fase de desenvolvimento que deveriam ter passado na infância. Existem duas em particular que eu acho que são muito interessantes. Né? A primeira é lá ali no início da primeira infância, que eu sempre trago para a questão das virtudes, que para a gente trabalha mais aqui as questões das virtudes, né? Que é basicamente o desenvolvimento dos primeiros hábitos da temperança. Né? Que é basicamente você entender que você não vai fazer tudo que você quer. Entende? E o segundo ali na metade, do finalzinho da infância, que é você entender que você vai fazer algumas coisas que você não quer, né? Que é o iniciozinho da fortaleza. Né? Esses dois que são muito simples, que são trabalhados em coisas pequenininhas, entende? Eu sempre quando vou falar isso para eles, eu falo, não, ele fala, pai, quero comer bolacha. Aí, meu filho, quantas bolachas você quer comer? Eu quero comer o pacote todo. Eu falo, tudo bem, você vai comer 5. Entende? E pronto. Você não vai dizer não, você não vai dizer que não vai ter bolacha, vai pão e água para você. Não é isso. Nós vamos botar aquela medida, né? Aquele limite e tal. O que a gente vê são os adolescentes chegando ali, nos 12, 13, 14, 15 anos, e não tendo o controle mínimo dos afetos que era para ele ter tido lá na infância. Exatamente. Que era para ele ter desenvolvido lá. Exatamente. E aí é o problema. Sim. E aí você tem, de fato, um problemaço. Não. Então, aí uma irmã de 15 anos achando que vai ter a bolacha que quiser. E o que as pessoas não entendem, né, Gabriel? Mas acho que assim, os pais, eles acabam sendo vítimas também de uma ignorância muito grande que a gente está vivendo na sociedade. E eu costumo dizer que, embora nós dois, né, vocês aí, eu aqui, a gente utilize o Instagram para divulgar o nosso trabalho e para colocar o nosso conteúdo aí a serviço das pessoas, eu costumo dizer que as redes sociais hoje em dia são um bem e são um mal. Por quê? Porque tem muita coisa boa, mas tem uma quantidade de conteúdo, assim, sem pé e sem cabeça, muito grande. E os pais, de um modo muito, muito, muito especial, as mães, elas estão muito vulneráveis a todo esse tipo de conteúdo. Então eu fico muito impressionada, assim, mas muito impressionada, porque eu atendo muitas famílias, né? E eu fico muito impressionada de ver como as crianças de 2 anos, 3 anos, menos até, mandam e
desmandam nos pais. Então é assim, mas ele não quer fazer, ele não quer tomar banho essa hora, né? Não adianta, ele tem uma personalidade muito forte, ele não come tal coisa. Então, veja bem, ele nem personalidade tem ainda, né? Não tem, tá começando a formar, entendeu? E por que os pais fazem isso? Porque eles estão ali imersos, né? Nesse monte de conteúdos que fala sobre o respeito. Olha, você precisa respeitar o seu filho, né? Você precisa ter um desmame gentil com o seu filho, né? Você tem que ter... Então, olha, veja só. O que é respeitar uma criança de 2 anos? Respeitar uma criança de 2 anos não é atender todos os desejos dela. Ao contrário, respeitar uma criança de 2 anos é protegê-la dos desejos dela. Porque senão ela vai querer comer um pacote de bolacha. Tá certo? Vai querer comer todos os pacotes de bolacha da casa. E aí, não dá. Não pode, faz mal. Não é? É maléfico para a saúde da criança. Então, eu, como mãe, que amo essa pessoa, eu preciso protegê-la dela mesma. E como que eu vou proteger? Ensinando a temperança, né? Olha, filhinho, 2. Você vai comer 2. 1, 2. Acabou. Mas ele chora. Tudo bem, né? Não traumatiza chorar. Não tem problema chorar, né? Chorou, a gente consola. Filhinho, vamos comer outra coisa, uma frutinha. Esse aqui não vai mais. Acabou, né? E aí sim eu vou ensinando essa temperança no pequenininho, sabe, Gabriel? É no pequenininho, em colocar na cama na hora certa, em comer um pouquinho menos daquilo que gosta muito, comer um pedacinho do que não gosta. Comer um pedacinho do que não gosta. Não morre. E você já vai ensinando a fortaleza, né? Você vai dizendo, olha, você é forte, você não gosta do brócolis, mas você vai comer esse pedacinho aqui, porque você é forte, você consegue, e ele faz bem para a sua saúde. Quando eu vou fazendo isso com uma criança de 2, de 3, de 5, quando chega na adolescência, ela já tem dentro do imaginário dela e já tem como percepção e como conhecimento próprio essa possibilidade de que ela resiste a não fazer tudo o que ela quer, né? Que ela consegue ter coragem e força para dizer para um amigo, olha, isso eu não vou fazer, porque isso aqui não é bom, né? Pode escorregar, pode fazer, mas vai ter discernimento para dizer, poxa, eu não devia ter feito, né? Então, isso vai sendo plantado ao longo do processo educativo. E uma coisa curiosa é que, na verdade, essa é a verdadeira liberdade. Né? Sim. Eu acho interessante que o pessoal trata como se ceder a todos os afetos fosse liberdade, mas toda vez que alguém me fala isso, a pergunta que eu mando, cara, você escolhe os seus afetos? Pois é. Você escolhe aquilo que você sente, assim, quando você quer. Ou seja, o que é a sua liberdade é aquilo que você não escolhe. Pois é. Né? A gente dá liberdade justamente para eles escolherem, né? Para eles de fato dizer, não, isso aqui eu vejo que é bom, isso aqui não, mesmo que eu queira, mesmo que eu goste, eu não vou, não vale escolho, a pena. não. Né? Então, essa de fato é a liberdade. É uma coisa muito interessante que a senhora falou, doutora, e aliás, talvez seja um núcleo até mais profundo desse assunto que a gente estava falando, que é justamente que a gente vive uma cultura que não passou da adolescência. Né? Não passou da adolescência. Uma das grandes crises que acontece na adolescência é justamente a passagem do núcleo de decisão dos afetos para o espírito, né? Para a inteligência, para a vontade. Né? Você, de fato, chegar na vida adulta. O adulto é aquele que decide porque ele entende o que é bom, porque ele sabe o que ele quer, porque ele entende onde ele quer chegar. Deveria ser. Isso é esperado. Seria bom. Tá? Mas, uma das crises da adolescência é justamente essa, porque ele ainda tem os afetos fortes da criança, né? Mas ele começa a vislumbrar uma vida, né,
pela vontade, né? Pela inteligência. E aquilo parece não compactuar e ele fica meio assim em pânico, né? Ele quer o melhor dos dois mundos, ele quer a autonomia da adulto, Da vida mas o prazer da criança. E aí exatamente. fica ali naquela brincadeira. Então, essa é a grande crise, né? E a passagem que ele tem que passar é justamente entender, né, que uma vida no espírito, uma vida de fato, você entende e você escolhe livremente, ela é uma vida melhor. Sim. O problema é que a maioria das pessoas ainda está lá. A maioria das pessoas acha que a vida boa é você ceder aos afetos. Por quê? E aí pronto, aí você tem um problemaço. Por que a gente está lá? Porque, infelizmente, nós estamos confundindo felicidade com prazer. Né? Perfeitamente. A vida boa, a vida que a gente busca viver e que todo mundo quer alcançar, é a vida feliz, né? É uma vida feliz. Agora, o que é felicidade? Porque se a felicidade for o prazer imediato, então nós vamos viver com 2 anos, né? E a vida vai ser um inferno. E vai ser um inferno. Toda hora procurando toda um negócio novo. O que a gente quer é o próximo passo, né? Ali é o próximo doce, é mais uma bolacha, é mais um. E é muito animal, né? Porque são prazeres muito materiais, né? São prazeres muito fugazes, né? Você passam rápido, né? Agora, quando você vai amadurecendo, quando você vai vendo que a felicidade é algo que você constrói, a felicidade você vai conquistando, quanto mais você consegue alcançar a possibilidade de se dominar, de viver uma missão, né, de servir com a sua vida, de deixar uma marca. Então, isso faz a pessoa feliz. É aí que está a felicidade. Só que isso é uma virada de chave, né, Gabriel? A gente realmente precisa crescer. E hoje, como a gente está meio escravo dessa adolescência sem fim, não é? Tanto que agora eu acho assim uma coisa bizarra, né? Porque assim, agora se considera adolescência até os 25 anos. Você fala, gente, cara, 25 anos? 25 anos? Misericórdia, entendeu? Não é possível. Né? Com 25 anos eu estava casada. Tinha a primeira filha já, né? Você fala, meu Deus, não dá para ser adolescente com 25 anos, né? Mas acontece que a gente está prolongando as etapas do desenvolvimento porque nós estamos dificultando o amadurecimento das crianças, porque nós estamos imaturos, os adultos estão imaturos, né? Então, o que a gente precisa pensar em termos de adolescência, né? Que eu fico, assim, eu gosto de trazer coisas práticas, assim, para os pais, né? Pensarem. Uma das grandes coisas, né? Você trouxe aqui, a gente vai deixar de decidir por afeto, né? Movido, impulsionado pelos afetos, e a gente vai passar a decidir pelas potências do espírito, né? Então, pela vontade, que é a grande, é a mãe ali da decisão, né? E está iluminada pela razão. Então, eu identifico aquilo que é bom e aí eu vou decidir. Óbvio, existem momentos que aquilo que eu vejo que é bom também me traz um prazer e mais imediato. Maravilha, ok. Agora, tem momentos que não, né? Que eu preciso abrir mão de um prazer mais imediato por um bem maior, né? Que, aliás, é o exercício cotidiano dos pais. Certamente. Pais maduros fazem isso, né? Pais maduros fazem isso. Quer dizer, é mais fácil deixar a criança fazer o que ela quer, mas é melhor eu educá-la. É melhor eu forjar um caráter, né? Certamente. É melhor eu... É mais fácil ceder os afetos. Esse é o ponto, assim, crucial da educação. Entende? Você dá para a criança o que ela quer, resolve o seu problema. Resolve o seu problema na hora. Ela para de chorar, ela fica feliz, ela diz até que te ama. Ai, mamãe, você é a melhor mãe do mundo, né? Ah, o pai é o melhor pai do mundo. Até
o próximo capítulo, né? Na verdade, o amor, ele livremente se compromete com o bem do outro. E aí eu saio do meu conforto para fazer o bem do outro. Então é mais confortável quando a criança acorda à noite, eu trazê-la para minha cama. Mas é melhor para ela que eu a conduza para a cama dela, né? Então é essa coisa. Quando chega na adolescência, eles estão exatamente nesse emaranhado de decidir, né? Então eles querem decidir, mas eles às vezes não têm ainda força suficiente na vontade para empreender o que é mais difícil e o que é melhor, tendem a fazer aquilo que é mais confortável, e nós, pais, precisamos ter a paciência e a persistência de acompanhar o processo decisivo do adolescente, né? Então, assim, é aquilo de você ajudar aquela pessoa a ponderar, né? Perfeitamente. Ajudar aquela pessoa a discernir. Olha, se você fizer isto, o que você ganha? O que você perde? E se você fizer isso? Porque toda decisão vai trazer um ganho e vai trazer perdas. Tá certo? Então é uma questão de você identificar isso e ponderar, né? Qual é o ganho maior, mais importante, né? O que eu não posso perder? O que é? Nesse momento, eu tô ajudando o meu filho a calibrar as asas para o voo, né? Então, por isso que é muito importante que a gente, quando as crianças são pequenas, que a gente consiga decidir bem por elas. Nós possamos decidir bem por elas e ajudá-las a ir até o fim naquela decisão que nós tomamos. Porque isso é uma escola de critério, né? A gente vai criando por hábito, depois a gente começa a trabalhar com virtude, que aí já tem um protagonismo maior daquela própria criança, um desafio, né? Que ela mesma está empenhada em ganhar aquela virtude. Quando chega na adolescência, você fecha esse ciclo. Porque aí você começa a trabalhar com essa prudência, né? Que assim, ó, vamos ponderar as coisas, né? Vamos pensar. E ter coragem, Gabriel. Os pais têm que ter coragem. Porque eu costumo dizer o seguinte, ó. Na adolescência, você vai acompanhar a resolução. Só que você tem que ter sabedoria para discernir assim, se o meu filho decidir errado aqui, ele já pode arcar com essa consequência? Se ele pode arcar com essa consequência, eu deixo ele tomar a decisão, só que eu tenho que ter muita força e muita coragem para deixar ele sofrer a consequência. Tá certo? Certamente. Porque a consequência é pedagógica. Né? Agora, só para eu terminar a ideia. Agora, se eu acho que o meu filho não está preparado para aquela consequência, se ele tomar uma decisão ruim, então eu não posso deixar que ele decida. Ponto. Mas ele tem 15 anos, mas ele tem 16 anos. Não importa. Se ele não pode arcar com a consequência de uma má decisão naquele assunto, então a decisão ainda tem que ser minha. Mesmo que ele tenha essa idade. Né? Certamente. Porque, inclusive, por lei, eu sou responsável por ele. Se ele dizer que eu sou eu. Se ele fizer alguma coisa, eu vou ter as consequências. Então,
quando eu fico, eu às vezes escuto, sabe, Gabriel, com muita surpresa, né? Eu estava até escrevendo aqui, estava escrevendo um artigo contando exatamente um caso desse. Olha, uma menina de 16 anos que chegava em casa, a mãe não sabia nem que horas mais, às vezes ia para a escola, às vezes não ia para a escola, faltava na escola, chegava bêbada, né? Chegava às vezes toda suja, porque passou mal, porque etc. Mas não adianta eu fazer nada, porque não adianta, eu falo para não ir, ela vai, eu falo para não fazer, ela faz, eu falo. Gente, não. Essa pessoa tá gritando por um limite, ela tá gritando porque o limite é cuidado. O limite, ao contrário do que as pessoas pensam, o limite é um cuidado, é um ato de amor. Entendeu? Então, quando eu digo pro meu filho assim, olha, você vai para a escola e vem direto para casa? Não, mas você vai para a escola e vem direto para casa? Mas eu não sei se eu vou na porta da escola se precisar. Puxa, mas no dia seguinte eu trabalho não sei que horas. Paciência. Né? É uma coisa engraçada, doutora, porque às vezes os pais vêm com esse papo e falam, não, mas eu não posso fazer nada. Tudo bem, existem casos difíceis, existem casos que a criança realmente assim, é extremamente rebelde, fode casa, vai para o mato, tudo bem. Mas na média das vezes, o que a gente vê no nosso trabalho é que, assim, a primeira pergunta que eu faço para eles é, tudo bem, ele sai, ele compra não sei o quê, ele compra um videogame, ele paga. Quem que paga isso aí? Né? Da conta de quem sai esse negócio? Ele Pegou ganha da dinheiro na onde rua, esse ele consegue. dinheiro? Você controla o dinheiro, você controla os meios de transporte, você controla. Você não tem poder sobre esse menino? Pois é. Mas é Basta fechar isso. a torneira. Mas, Gabriel, olha só. Se uma criança de 2 anos diz que não vai comer e não come, chega uma pessoa de 16 que diz que vai comprar um videogame, como que você vai proibir? Porque se você, pai, não se sente autoridade para conduzir uma criança de 2 anos para comer, como que você vai se sentir autoridade para ir buscar? Entende? Só que para eu ser esta pessoa que exerce autoridade na vida do meu filho, eu preciso ser coerente, eu preciso ser exemplo, eu preciso ser admirado pelo meu filho. Ele precisa olhar para mim e ver que eu me empenho para fazer aquilo que eu posso da melhor maneira possível. Precisa ser perfeito? Claro que não. Se precisasse ser perfeito, estava todo mundo perdido. Porque nenhum de nós é. Nenhum de nós é. Começar de mim, você, sempre a gente comete erros. Isso daí eu acho que é uma coisa que precisa ser dita, né? Agora, se o meu filho vê que, olha, eu estou dizendo para ele, você vai à escola e da escola você vem para casa. Nem que eu tenha que te buscar. E se preciso for, eu vou sair da minha casa, eu vou lá de ônibus ou de carro, como for o caso. Pegar, falar, vamos lá, vem para casa comigo. Fiz um jantar para você, né? Vamos comer junto. Poxa, esta pessoa que saiu de lá para vir aqui me buscar, não é por birra que ele está fazendo isso, é por amor. Entende? Isso é um gesto de amor. O adolescente identifica isso. Eu tive uma experiência assim, eu sou muito grata a Deus pelos meus pais, né? Muito. E eu falo, quando eu falo de adolescência, eu me lembro muito do meu pai. O meu pai era uma pessoa que ele ouvia tudo. Então, se ele via que a gente estava com alguma questão, estava mais rebelde, mais alguma coisa, ele falava assim: vem cá, fala para mim, o que está acontecendo? E o que você pensa sobre isso? E você já viu, né? Às vezes adolescente fala umas, né? Que você fala Jesus Cristo.
Mas ele ficava lá, firme. Ouvia. Ouvia. Às vezes eu até percebia que ele estava, né, meio irritado, assim, com o que ele estava ouvindo, mas ele ouvia. Aí depois que ele ouvia, ele dizia, olha, eu entendo que você pensa assim, mas aqui em casa, eu e a mamãe decidimos assim por causa disto, disto e disto. Pai, mas não é justo, né? Porque o adolescente está naquela fase da justiça, né? A Isso. justiça dele, não, porque a justiça não é justo, porque tal, porque... Ele falava assim, olha, pode ser que não seja, pode ser que não seja, eu não sei. Na minha opinião, esse é o melhor que nós podemos fazer por vocês. Então, nós vamos fazer assim. Agora, na sua casa, quando você crescer e tiver sua família, se você achar que é mais justo assim, você faça assim. Mas aqui vai ser assim. E aí, você, assim, ele me convencia, eu podia bater o pé, mas eu fazia o que ele tinha falado. Porque eu Não, dizia, puxa vida, ele me ouviu, ele me ouviu, ele mostrou que me entendeu, ele disse o porquê ele tomou aquela decisão, eu tenho que eu identifico que ele sabe o que ele está falando. isso é uma coisa muito interessante, Ana, porque isso por alguma razão, para os pais é extremamente contraintuitivo, mas é exatamente assim que é a forma de educação do adolescente. O que eu vejo muito acontecendo é o seguinte, para a criança pequena, né, os pais explicam o que estão fazendo. Tudo. E conversam, e E a criança não negociam. entende nada. E para o adolescente, né, fala, não, vai ser assim, acabou. Na verdade, o que tem no adolescente é justamente os primeiros passos dentro da idade da razão, dentro da verdadeira idade da razão, né, dentro do desenvolvimento das escolhas conscientes. Né? Então, na verdade, ao contrário. Para a criança, você não precisa explicar muito. Porque Entendeu? Não, mas ela não assim, vai meu filho, entender papai está muito. mandando. Não vai entender. Entendeu? Papai está mandando, acabou, vai ser desse jeito. Para um adolescente, você pode manter firme, aliás, deve manter firme, a decisão tomada. Mas é importante que você comece, de fato, a mostrar para ele que você confia no intelecto dele. Né? Que Sim. você confia na capacidade dele de entender e de escolher o melhor, eventualmente. A senhora falou um negócio lá atrás, doutora, no final eu acabei não comentando, mas isso é uma verdade muito cruel para os pais. Os pais não sabem disso. A maioria, quando eu falo, o pessoal fica doido, porque o meu assunto principal é virtude. Né? Mas quando eu falo isso, o pessoal, que isso? Tá doido? A pessoa ficou maluco. Mas, gente, é verdade. Tá? Isso é verdade desde 300 a.C. Aristóteles já falava isso. Né? Que é uma verdade terrível que é assim, é impossível ensinar virtude. E a pessoa fala, que isso? A pessoa tá maluca? Não, calma aí, gente, calma. É possível você formar hábitos, é possível você explicar que é bom e é possível você dar bons exemplos. Mas a virtude, ela é uma decisão consciente. Ela é uma decisão pessoal consciente. Ou seja, se a pessoa não decide por aquele bom hábito, se ela não decide de fato fazer aquilo por vontade própria, a virtude não surge. Não tem que você faça nesse mundo que vai acontecer. Então, é indispensável, especialmente no início dessa fase, no início da fase da vida do espírito, que é a adolescência, que eles comecem a decidir por eles mesmos. Né, a seguir aqueles bons hábitos que eles aprenderam na infância. Professor, então não adianta ensinar. Não, se eles chegam na cidade com bons hábitos, aí a coisa fica Maravilha. facílima. E o que eu, É um salto muito pequeno. o que eu começo a fazer, assim, quando as crianças têm lá os 6, 7 anos, que eles estão dando os primeiros passos aí rumo à razão, né? Uma capacidade um pouquinho maior de raciocínio, de análise, eu começo a orientar os pais a nomearem as virtudes para as crianças. Né? Então, assim, olha, vamos ser corajoso? Que tal você... Outro dia eu falava para um menino que tem uma dificuldade maluca de perder. Nossa, ele dá um jeito de dizer que mesmo perdendo, ele não perdeu, né? E eu falei para ele assim, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente tem uma coragem mesmo muito grande, uma coragem enorme, a gente perde e a gente diz assim, eu perdi. Essa pessoa é de fato corajosa, porque ela assume que ela também perde. Eu falei, sabia? Você é uma pessoa corajosa? Eu fiz para ele. Ele falou, eu sou.
Eu falei, então nós vamos jogar agora, né? Daí nós vamos ver quem que vai ser mais corajoso aqui. E aí foi, né? Uma vez eu perdi, outra vez ele perdeu, e ele ficou. Eu falei assim, e aí, né? Ele falou assim, eu perdi. Eu falei, olha como você foi corajoso. Então, assim, na verdade, eu tô atraindo a criança para aquela atitude, né? Que desafia aquela própria natureza dele, né? E me parece, sabe, Gabriel, que é uma sementinha para que essa criança tenha o desejo por essa virtude, né? Certamente. Tem até um nome, inclusive, para isso, doutora. O pessoal chama de virtude, mas na verdade não é exatamente uma virtude, é um processo, mas é a virtude da emulação. Né? Isso. A gente usa isso na literatura também, né? A gente mostra lá o Pedro sendo corajoso e fala, nossa, né? Deve ser legal, ser corajoso que nem o Pedro. Que nem né? ele. Pedro, tá. Aí, então, meu filho está parecendo o Gollum. Né? Ai, pai, que isso? É exatamente isso. Você cria os primeiros movimentos do afeto na os direção da primeiros virtude. movimentos em direção àquela atitude que é um bem maior, né? Certamente. E que vai aperfeiçoando a própria natureza da criança, né? Então você vê que é um caminho, ele é um caminho longo para ser percorrido, né? O caminho dessas boas decisões, o caminho dessa. Você tá me vendo, Gabriel? Tá cortando Eu um estou pouquinho, vendo, deu né? uma travadinha agora. Uma Travou um travadinha. pouquinho. Mas é um caminho longo, mas é um caminho muito bonito, né? Ser bonito não é ser fácil, né? E eu costumo falar para os pais: se tiver muito fácil, tá errado. Tem algo de estranho. Se tiver muito fácil, tá errado. Porque hoje em dia as pessoas falam muito disso, né? Ai, não, mas a maternidade tem que ser leve, né? Olha, a maternidade tem que ser leve, porque não dá, porque também a gente leva tudo assim, tão a sério e tal. Assim, ó, gente, maternidade pode ser leve para quem é forte, não é isso? Se eu tenho a virtude da fortaleza, eu vou conseguir levar a maternidade com mais leveza, né? Porque eu tô bem treinada aqui, né? Eu treinei meus músculos. Agora, dizer que a gente vai forjar um bom caráter sem empenho, sem uma dedicação árdua, eu se tem esse modo, eu ainda não descobri. Uma segunda verdade muito importante para o pessoal que está interessado em desenvolvimento de virtude, e essa talvez seja a mais importante: virtude não é natural, tá, gente? Não. Isso não existe. Virtude natação naturalmente, não é. Entendeu? Aliás, isso é um erro, inclusive, que as pessoas cometem muito com relação ao assunto, que eu não gosto tanto, mas que frequentemente vem aqui no nosso perfil, que é o negócio de temperamento. Ah, não, porque tal temperamento é a virtude natural. Tem nada. Entendeu? É uma tendência. Tem uma tendência. Se você não olhar, pode cair no vício oposto. Se você não vigiar e não ajeitar, pode virar um vício semelhante, mas oposto à virtude do outro lado. Né? Não existe virtude natural. A virtude ela é sempre consciente, ela é sempre treinada. Né? Então não tem jeito. A gente tem, por temperamento, as tendências, né, Gabriel? Tendência, mais isso, aquilo, mas assim, tudo precisa ser lapidado. Tudo, tudo. Né? Eu costumo falar isso, eu falo assim, olha, gente, a pessoa é uma riqueza enorme, né? Ela tá ali, é uma pedra preciosa, bruta. Precisa ser lapidada. Se não for lapidada, a beleza vai ficar escondida. Vai ficar escondida. Você sabe, é bruto, né? Então, e é isso, né? Porque a virtude, ela tá ali no meio, né? No equilíbrio. Então, se você passar do ponto, você vira um vício, né? Você se escraviza, né? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Por isso que é tão importante, desde muito pequeno, esse trabalho com a temperança,
né? Esse trabalho com a fortaleza, de você estar ajudando. E quando você diz isso, né, Gabriel? É hábito. Hábito é algo que eu, pai, estabeleço na vida do meu filho. A Todo dia. criança não tem como ter um bom hábito se isto não for colocado pelos pais na vida da criança. Esse hábito, ele é vivido, ele é Certo. ensinado pela família, né? Tô Então, respondendo a Maria. Vai ficar salva assim, gente. Só para o pessoal que perguntou, a live vai ficar salva. então eu acho que isso tudo são movimentos, Gabriel, que se os pais não vão entendendo, né? Eles não vão conseguir plantar isso na vida dos filhos, eles não vão conseguir desenvolver na vida dos filhos. Hoje a gente tem essa visão, eu falo isso muitas vezes para os pais, então a gente parece até que é uma plantinha assim, é meio um mato uma criança, né? Não é nenhuma flor, é um mato. Porque uma roseira, você precisa cuidar, né? Você precisa podar, você precisa não sei o quê, você precisa para ela. Agora o mato, ele cai ali, ele cresce, né? Ele cresce. Se chover, melhor. Se não chover, de repente. Mas ele vai. Você não vê um mato morrer sozinho, né? Eu adoraria, porque eu tenho um jardim aqui, é uma loucura ficar tirando mato dele. E às vezes os pais Eu pensam moro que. numa chácara, doutor. Às vezes o pai pensa que a criança, você põe no mundo e ela vai se criando. Ela não vai se criando. Entende? Quer dizer, vai crescer só de tamanho, né? Mas e aqui a musculatura interna da criança, né? E o caráter dessa pessoa, ele fica sem lapidar, né? Fica embrutecido, fica essa coisa rústica que a gente tem visto hoje, né? E que torna a vida tão mais difícil, né? Certamente. Tão mais difícil. Doutor, na verdade, a gente tá chegando perto do limite do nosso tempo. Coitada das mães, deve estar desesperado para ir dormir, né? Mas eu ia só comentar uma última coisa que a senhora comentou lá atrás, né? Que na verdade é bastante cruel com as mães, mas eu acho que, assim, é importante a gente falar, porque eu vejo que é um dos problemas mais sérios. Você fala, não, seu filho tem que te admirar, o seu filho tem que ver que você está lutando. Eu até complementaria com um detalhe assim, mais simples, né? O seu filho tem que ver que você é o adulto. Sim. Né? Ser adulto é muito mais do que ser a autoridade da casa. Uma coisa, por exemplo, que eu vejo às vezes o pessoal, na forma como os pais lidam com o trabalho, por exemplo. Né? Como se o trabalho fosse uma pena e um negócio chega em casa reclamando do trabalho e eles só querem, então, desesperado para o fim de semana e tratam tudo como... Se o seu filho vê que você trata as obrigações da vida adulta como algo terrível e o prazer da brincadeira como algo maravilhoso, Para que entende? ele vai crescer, né? Porque ele vai querer crescer. Ele vai falar, é só uma droga, né? É uma porcaria, entende? É uma coisa horrorosa. Né? Quando, na verdade, assim, a melhor coisa para um adolescente, e eu posso falar assim pela a experiência que eu tenho com alguns adolescentes com os quais eu me envolvi, né, como professor, como tutor, né, que a melhor coisa é você colocar ele perto de adultos de verdade. Né? Sim. Porque eles começam a se apaixonar pela coisa. Falam, nossa, isso é legal. Começa a virar uma espécie de ofensa para ele você chamar ele de criança. E dizer que ele vive como uma criança. Porque ele quer aquilo ali, ele quer ser adulto, ele quer ter uma vocação, ele quer ter um trabalho, ele quer ter uma coisa, ele quer produzir alguma coisa de interessante, quer ter uma família. Quer ter... Eu lembro uma vez eu estava dando uma aula para um monte de jovens do ensino médio. Né? E a gente estava falando justamente, a gente estava vendo antropologia filosófica em filosofia. E aí a gente falando sobre esse negócio de decidir pela vontade. Eu falei, gente, só de curiosidade, deixa eu perguntar. Quem aí quer casar? Quer casar? Quer ter filho e tal? E aí, assim, uma meia dúzia, né? Alguns deles levantaram a mão e tal. Mais da metade da turma. Todo mundo querendo casar, todo mundo querendo achar um pezinho de meio lá e tal. E tudo bem. Então, beleza. Quem acha aqui que casar, né? Casar, ter filhos, ter uma família é divertido? É gostoso, é prazeroso. E aí, quando eles foram falar, eles pararam, olharam um para o outro.
E aí, e aí, gente, é divertido ou não? Aí tá, professor, tem pontos divertidos, tem pontos que não é. Deixa eu falar pra vocês. Acordar 3 horas da manhã com a criança chorando é divertido. Lidar com as limitações de outra pessoa com quem você não foi criado é divertido. E tal. E aí eu comecei a falar um monte de coisa e tal. Não parece divertido. Vocês ainda querem casar? Eles, quero. Olha que coisa interessante, né? Vocês querem uma coisa porque sabem que é bom e sabem que não Não é é, gostosinho. é facinho. Não é Isso, facinho. é isso. Mas você É isso sabe, ser Gabriel, adulto. você falou uma coisa aí que eu acho que é super importante e que vem exatamente ao encontro daquilo que eu estava dizendo, ó. Quando eu falo, o seu filho tem que te admirar, eu vou contar uma coisa para você. Uma criança admira um adulto. Uma criança, por isso que as pessoas às vezes, quando você fala assim, seu filho precisa te admirar, fica pensando que você tem que ser a última bolacha do pacote, né? A pessoa perfeita. Não, não. Você precisa ser você, uma pessoa adulta que ama e que sustenta. Sustenta afetivamente essa criança, que sustenta com a sua palavra, que sustenta com o seu carinho, que sustenta com a tua fortaleza. Você precisa ser adulto, porque criança admira adulto. Aliás, criança, a coisa mais engraçada do mundo. Ainda hoje um pai estava me contando isso, e eu falei, é isso, né? Tá ali na natureza. Assim, ó, o meu filho, quando ele vai no parque, eles moram fora do Brasil, então são os parques, tem umas quadras e tal. Ele gosta, ele tem 5 aninhos. Ele gosta de sentar no muro que divide o campo de futebol, porque ele gosta de ver os meninos de 11, 12 anos jogando futebol. E ele fica ali e os meninos gostam de ver que ele está assistindo, os mais velhos. Então os mais velhos mexem com ele, não sei o que, como se fossem adultos, estão imitando os adultos. E o pequenininho fala para o pai, meus amigos, né? Então, olha só como a gente modela as pessoas que a gente percebe que são maiores, que têm uma capacidade maior, que têm uma possibilidade diferente da nossa. Então, para a gente ser admirado pelos filhos, basta que nós sejamos bons adultos, né? Que isso já gera admiração, isso já faz a criança olhar com um olhar de quero ser assim, eu quero chegar a isso. Agora, o que mais a gente tem hoje é a ideia impregnada nos pais de que tem que ser amigos dos filhos. Amiguinho. Amiguinho, amiguinho. Então, fazer lá aquela brincadeirinha e boba e ficar fazendo. Não! Brinque com seu filho, mas brinque como pai, brinque como mãe, E o caminho né? mais rápido para um adolescente de desprezar é você tentar ser o tiozão querendo parecer adolescente. Isso é Nossa Senhora, horrível. por favor, não faça isso. Não façam isso. Ele já reviram os olhos assim. É, Aqui, tiozão, e aí, gente? Qual é? Ah, meu Deus. que chato. Mas Ficou eu acho trágico. que é isso, na verdade, Gabriel, dizer assim para os pais, né? É possível, é possível, é bom, é uma oportunidade. É uma oportunidade, primeiro, de nós crescermos. Porque quando a gente está ali envolvido, implicado com o processo do filho, nossa, a gente tem que ir virando ali, né? Mil conceitos na nossa cabeça e procurando e buscando e lendo e indo atrás para a gente saber lidar com essa pessoa da melhor maneira possível, né? E é uma oportunidade da gente acompanhar o crescimento do filho, de ver essa transformação acontecer. Né? Os meus hoje são todos adultos. E como é bom, sabe? Quando é bom, como a gente. Nossa, que felicidade a gente sente quando você percebe que aquela pessoinha, né? Olha, virou lá um adulto que se compromete, que faz, que sabe levar à frente a sua família,
né? Que eu tenho a minha filha lá que está com 2 bebês praticamente, porque ela tem uma menina de 1 ano e 8 meses e um menino de 4 meses, né? Então são 2 bebês ali. Vai e leva e conduz a família dela. Então, assim, você fala, poxa, é isso, né? É isso. Deu trabalho? Opa, claro que deu, né? Mas tá aí, a gente tá vendo o resultado. E uma coisa interessante é que esse próprio processo vai nos transformando em adultos. Porque, na verdade, gente, quando a gente fala adulto, o que quer dizer adulto? Né? O que é a pessoa madura? É a pessoa que chegou em certo grau de perfeição humana, né? De completude da forma humana, digamos assim. Né? E o auge da forma humana é justamente você perceber que você é para o outro, né? Que você vai doar de si para outra pessoa, né? Abrir mão de si por outro. Né? Não tem processo mais natural que nos conduza a essa perfeição do que a paternidade. Não tem. Né? Você vai tirando do seu, né, e colocando. Eu acho muito engraçado. Eu, na verdade, sou professor há muito tempo, mas sou pai há pouco. Sou pai há 1 ano e meio. E às vezes eu estou assim, sei lá, pegando um pedaço de comida, né? E aí tem um pedaço melhorzinho, tem um pedaço piorzinho. E aí eu vou e pego o melhorzinho e deixo para ele, né? Deixo pro Zé Miguel. E aí outro dia eu parei e falei, nossa, qual paternidade é poderosa, né? Sem pensar. E eu sou gordinho, tá, doutora? Não é que eu não gosto de comida, não. Mas sem pensar, você tira do seu, pega do melhor e dá para o outro. Né? Então, sem querer, né, basta assim, seguir a sua vocação, fazer aquilo que a sua vocação exige, que aquilo vai te transformando naquilo que você foi chamado a ser. Né? Vai transformando no adulto. O crescimento é mútuo, né? O crescimento é mútuo. A gente vai melhorando sempre. Isso é a grande coisa do ser humano, né? A gente é perfectível. Então, assim, que bom, né? Que a gente morra muito melhor do que nós estamos hoje, né? Perfeitamente. Então, esse é o objetivo. E a virtude é o caminho, né, Gabriel? Quanto mais a gente luta por elas, mais a gente vai aperfeiçoando a nossa natureza, né? E para os pais que lutam com os adolescentes, eu vou falar uma coisa que parece que é mentira, gente. Parece que é mentira, eu sei que parece. Mas eles querem crescer. Eles querem crescer. Eles querem crescer. Eles só às vezes não sabem disso ainda. Talvez porque não tenham visto, não tenham ali um ponto ainda para se ancorar, mas eles querem. Basta você ir mostrando para ele aos pouquinhos, basta você ir colocando, coloca ele em bons ambientes. Quanto mais ele conviver com pessoas maduras, melhor, gente, porque você coloca ele para conviver com um monte de adolescente bocó, aí realmente é a coisa. Não tem modelo. Adolescente não tem adolescente, não tem muito para onde ir. Entende? Mas bota ele com boas companhias, bons sacerdotes, bons professores, até às vezes tios, amigos de vocês mesmos, né, dentro de casa, né? Oferece a ele um caminho de crescimento que vai ter resposta. Assim, já vi um monte de vezes na minha sala de aula, né, tenho excelentes resultados, entende? Porque eles de fato, porque é natural, eles querem crescer. Basta você mostrar para eles que crescer é de fato melhor do que ficar na infância para sempre. Oh, Deus me livre. Às vezes o pessoal fica quando o senhor vai dizer, o senhor está no céu. E eu penso, meu Deus, esse povo quer voltar a ser adolescente, eles esqueceram como é que foi. Eu não quero voltar para aquilo, não. É uma angústia, né? É uma angústia, berreiro miserável, não, tô feliz aqui. É isso aí. Mas é isso. Doutora, muito obrigado. Desculpa segurar, a gente passou do nosso tempo aqui. Imagina. Mas foi uma delícia. Muito obrigado, sempre um prazer imenso. Boa. Pessoal, muito obrigado a vocês também, os pais e mães estão aqui corajosos, estão aqui às 10h30 da noite, quarta-feira. Coragem. Senhores são heróis. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Sigam o pessoal que veio do Forjando, sigam também a doutora, né? E nos vemos aí numa próxima conversa. Doutora, muitíssimo obrigado. Imagina, obrigada a você pelo convite, viu? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.
E aí, pessoal, gostaram da conversa? Espero que tenham gostado. Eu convido fortemente você também a conferir o nosso artigo sobre o assunto adolescente lá no nosso site. Você que é um educador, que assistiu a mais de 1 hora de vídeo, né, eu imagino que esteja dedicado aí à sua formação para a sua missão. Então vamos ler um pouquinho, né? No nosso site você vai encontrar muito conteúdo gratuito para a sua formação enquanto educador. Se você não veio pelo Instagram, então eu te convido a verificar o nosso perfil no Instagram também. Lá eu faço um trabalho de formação humana um pouco mais linear, seguindo uma linha de raciocínio mais extensa. E se você não é inscrito aqui no canal, por que você não é inscrito aqui no canal? Você acabou de assistir uma aula de 1 hora, sinal de que você está gostando do que você vê aqui. Então, por favor, colabora com o nosso trabalho, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, dando like. Você nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas ações que não custam absolutamente nada para você. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Até uma próxima vez e nos vemos em sala.